Olá, saudações! Bem-vindo a mais um vídeo da série Reforma Trabalhista. Neste vídeo nós vamos abordar o assunto da jornada intermitente. Esse é um tema novo, que não tinha previsão na CLT, e agora veio essa previsão, depois da reforma trabalhista. Fala um pouquinho pra gente, o que é essa jornada intermitente? Olá, tudo bem? A questão da jornada intermitente, o que é essa jornada intermitente? Seria aquele tempo que o empregado é uma nova modalidade, onde o empregado vai trabalhar algumas horas para o empregador, de acordo com a necessidade dele. Qual foi o objetivo dessa jornada intermitente? Vamos pontuar aqui. A gente sabe que no Brasil tem em torno de 13 milhões, aproximadamente 13 milhões de desempregados. O governo criando essa jornada intermitente, essa questão do desemprego vai reduzir drasticamente. Mas acaba que essa redução muitas vezes vai acontecer só nas estatísticas, na prática não. Porque a jornada intermitente, o profissional, o trabalhador ali, ele vai ser um trabalhador de carteira assinada. A partir do momento que eu assino a carteira do trabalhador, essa informação vai para o governo, através do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Se essa informação vai para o governo, vai para o Ministério do Trabalho, essa pessoa deixa de ser um desempregado. Vai cair drasticamente o desemprego, mas muitas vezes a pessoa ela está na prática desempregada. Como que é isso? Explico de outra forma. Eu fui contratado na jornada intermitente e o meu empregador fala assim: vou precisar de você durante 3 horas aqui na empresa. E eu trabalho hoje, amanhã, durante 3 horas. Semana que vem, ele pode virar para mim e falar: semana que vem não vou precisar de você mais, não vou precisar de você. Aí ele não vai me chamar semana que vem. No final do mês, ele vai me pagar pelas horas que eu trabalhei. Pode acontecer um caso de no final do mês eu ter um salário lá de 10, 15, 20 horas somente. Meu salário vai ser o quê? 100, 200 reais. Ou não ter salário nenhum. Pior ainda, né? Durante um mês inteiro o empregador não chamou, não convocou para trabalhar, e durante aquele mês ele fica sem salário. Exato, e aí o empregador está agindo em desacordo com a lei? Não. A lei permite isso para ele. Então o empregado está lá 1 mês, 2 meses sem trabalhar. E aí você pergunta para ele: você está desempregado? Ele fala assim: não, só não tenho salário. Então, para o governo, ele é um trabalhador normal. Por isso que eu digo que o índice de desemprego vai lá embaixo, porque eu estou de carteira assinada, mas estou sem salário. A minha empresa comporta aqui 2, 3 empregados. Na jornada intermitente eu posso contratar 50 empregados e chamar um por dia, um por mês e tudo mais. Então essa questão da jornada intermitente veio com um cunho político, vejo que veio com um cunho político, mas também ela veio para balancear as relações de trabalho. Por exemplo, eu tenho um buffet, um restaurante, alguma coisa assim, que eu tenho uma demanda maior de serviço no final de semana, aí eu vou contratar os meus garçons e depois eu não preciso dele. Tranquilo, se o meu objetivo for esse, tranquilo. Esse é um ponto importante, porque tem os dois lados, Tem essa percepção, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Não dá para a gente fechar também os olhos, dentre as várias atividades que existem, hoje no mercado, tem várias atividades que têm essa necessidade. O empregador ele tem essa demanda específica em determinado dia da semana, horário do dia, e como era a regulamentação anterior, poderia inibir o empregador de contratar esse empregado com carteira assinada ou de uma forma ele contratava, legal, ele acabava contratando de uma forma informal, a pessoa era um autônomo, então ficava a informalidade. Pelo menos da forma que veio,
e aí pode ser olhado isso, você tem um ponto positivo e um ponto negativo, mas a gente pode ver isso também como um ponto positivo, que pelo menos o empregador, ele vai, né, ele terá essa segurança jurídica em contratar esse empregado e pagar regularmente, né, dentro, né, com a carteira assinada, dentro da sua folha de pagamento, reconhecendo esse empregado como um funcionário. Então tem esse lado positivo e tem alguns pontos negativos também que pode prejudicar o trabalhador. Mas é um ponto de modernidade da lei. Temos que aguardar aí para ver como que vai, na prática, funcionar. Na prática, e depois, futuramente, aí teria que fazer uma adequação na lei, vir uma outra lei alterando alguns pontos, né? Agora, outra situação muito preocupante aqui na jornada 12 por 36 é que na lei 13.467, ele fala que ao final de cada prestação de serviço, né, eu vou ter que pagar para essa pessoa as férias, 10º. Então todo mês eu vou ter que pagar férias proporcionais, 10º proporcional. Então a lei ficou bem clara nesse sentido, que todo mês eu pago férias e 10º, e no mesmo texto legal ele trata que ao final de um ano a pessoa vai ter direito a férias. Se eu estou pagando mensalmente, como é que ele vai gozar as férias depois? Então isso aí é um ponto polêmico que ficou no ar, né? Então ficou uma interrogação nessa parte da lei. Outro problema bastante polêmico, né? Vamos falar sobre a previdência dentro da reforma trabalhista. Porque a previdência, tanto o INSS, eu não posso separar o direito do trabalho com o direito previdenciário. Sim. Então eles são ali como que fosse casado, né? Direito de trabalho e direito previdenciário. Por isso que a carteira de trabalho é carteira de trabalho e previdência social. Quando eu falo da jornada intermitente, eu tenho que verificar o seguinte: o que mudou aqui quanto à previdência? Auxílio-doença. Um empregado normal, se ele ficar doente, até 15 dias o empregador paga, a partir do 16º por conta do INSS. No trabalho intermitente é igual ao autônomo. A partir do primeiro dia que ele ficar doente, ele já recebe direto do INSS. Então, um dia de trabalho ele vai receber do INSS. Outro ponto vai ser o salário maternidade. O salário maternidade dela vai equiparar a da empregada doméstica. Ela recebe direto lá na Previdência. Prejuízo? Nenhum. Né? Agora vamos lá. Ainda dentro desse ponto da Previdência, uma questão do trabalho intermitente, está claro, porque na questão previdenciária, né, veio se colocando que o trabalhador que receber menos de um salário mínimo, ele tem que completar de forma autônoma esse valor, né, para dar um salário, para chegar ao valor de um salário mínimo, para ele ter direito ao benefício. No trabalho intermitente, como fica isso? Seguinte, então, do autônomo, né, como o Leonardo aqui já disse, o autônomo que presta serviço para uma empresa, prestei um serviço lá e naquele mês eu ganhei R$500, eu tenho que complementar até os 937, que é o salário mínimo, para fazer jus aquele mês para os meus benefícios previdenciários. Para o empregado da empresa, até antes da reforma não, e a partir da reforma, aí a gente não entra, não é só na questão do intermitente, é qualquer contrato que o empregado ganha menos do que um salário mínimo, ele vai ter que complementar. Vamos dar um exemplo aqui que acontece demais nas empresas. O empregado ele ganha um salário mínimo. Todo mês aquele salário mínimo ele serve para tempo de contribuição, serve para auxílio-doença, maternidade e tudo mais. Mas vamos supor que essa pessoa ela faltou um dia de serviço. Se ela faltou um dia de serviço, naquele mês ela não vai receber um salário mínimo, ela vai receber R$900, por exemplo. Se ela vai receber um valor menos do que um salário mínimo, ela vai ter que complementar. Olha o tamanho do problema que nós vamos ter. Empregada doméstica. Tem muito empregado doméstico que recebe menos que um salário mínimo porque ela trabalha meio horário. Ela pode receber? Pode, está dentro da lei que ninguém pode receber menos que o salário mínimo, seja mês, dia ou hora. Mas se meu empregado doméstica ela trabalha para mim lá uma jornada reduzida, eu vou pagar para ela por hora, apurar as horas, todo mês eu pago para ela R$500. Estou dentro da lei.
Muitos empregadores eles não têm conhecimento da lei e os empregados domésticos também não. Minha empregada trabalha para mim lá 20 anos. Depois de 20 anos ela vai aposentar. Chega lá no INSS, a partir dessa lei, chega lá no INSS, o INSS vai simplesmente falar para ela assim: não, você não tem direito porque esses 20 anos aqui você não é um contribuinte do INSS. Ela só vai saber disso 20 anos depois. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar bastante preocupado, porque isso é responsabilidade do empregado de pagar esse complemento, seja qualquer tipo de empregado, qualquer tipo de contrato. Mas eu, como empregador, se eu tenho conhecimento da lei, eu tenho que passar isso para o meu empregado. Verdade. É porque para ele saber que ele tem que complementar. E aí veio a lei e colocou esse encargo para o empregado, não para o empregador. Caso o empregador queira pagar, ótimo, né? Parabéns para ele. Mas o empregado ele tem que estar atento, porque senão ele vai... Esse é um outro ponto bastante polêmico que gera um outro vídeo específico, né? Sobre esse assunto, né? Exatamente. E no trabalho intermitente também vai ter esse problema. O trabalhador que está nesse regime de trabalho intermitente também vai passar por esse problema do recolhimento do INSS, ter que fazer um complemento. É que a lei fala qualquer contrato, né? Então esse que a gente está tratando aqui, que é o trabalho intermitente, ele vai ter que complementar, porque não tem aquela renda que chegou a um salário mínimo, caso ele não tenha, aí ele vai ter que complementar. Seja intermitente ou não, qualquer trabalhador vai ter que complementar. Bem, esse é um ponto bastante polêmico, né? Vai trazer muito problema no futuro se não houver uma alteração. Sim, com certeza. Ou uma instrução à população, né? Isso aí tem que ser mais divulgado, né? Okay. Tem mais algum ponto do trabalho intermitente? Para finalizar a questão do trabalho intermitente, a rescisão do contrato intermitente, que isso aí veio trazendo com a medida provisória 808, que alterou a lei da reforma trabalhista. Antes da medida provisória, a lei entrou em vigor dia 11/11, veio a medida provisória a partir do dia 14/11 e veio alterando o texto. Legal, então com 3 dias lá ela veio alterando. Eu tinha um meu empregado de trabalho intermitente. Aí não chamei ele esse mês, não chamei mês seguinte e por aí vai. Como que ficava o contrato dele? Ficava parado. Aí com a medida provisória 808, ela fala o seguinte, que se dentro de um ano eu não chamo o meu empregado para trabalhar, o contrato ele vai ser automaticamente rescindido. E como que vai ficar essa rescisão? O empregado vai ter que pagar o aviso prévio obrigatoriamente indenizado pela metade e a multa dos 40% pela metade. Então ele vai ter que pagar somente 20%. E o empregador no contrato intermitente também não tem direito ao seguro-desemprego. Tá? Então ele pode trabalhar, às vezes ele pode trabalhar até em mais de um emprego. Mas pelo fato de ele estar intermitente, ele não tem o seguro-desemprego. Ok, entendi. Ok? Então, esses eram os principais pontos do trabalho intermitente. Esse é uma inovação na legislação do trabalho intermitente. Não havia essa previsão anterior, agora tem a previsão. Aí tem esses pontos positivos, esses pontos negativos. Ok, eram estes os principais temas sobre o trabalho intermitente. Aguardo você no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o tema tempo à disposição. Não é isso, Gilmar? Isso aí, aguardo você para o próximo vídeo para a gente tratar desse assunto aí interessante também. Abraço. Abraço.